Deixa eu começar esse vídeo com uma confissão. Eu deixei de seguir 95% dos gurus e foi a melhor coisa que eu fiz. E não é porque o conteúdo deles era ruim, nada disso. É porque eu estava usando o conteúdo deles como uma forma de me esconder, como uma forma de anestesia para não conseguir os resultados que eu queria. E se você consome conteúdo, se você salva, se você compra curso e mesmo assim o seu resultado está abaixo do que você tem capacidade de ter, assista esse vídeo até o fim e saiba que ele não é um incentivo para você deixar de seguir as pessoas, e sim um incentivo para você assumir a responsabilidade pelo caos que você criou para sua própria cabeça. Existe uma mentira no mercado que diz que quanto mais você consome conteúdo, mais preparado você fica. Só que isso não é verdade, porque o resultado ele não tem relação com o quanto você está aprendendo. Isso soa lógico, mas de lógico não tem nada. Porque, na verdade, aprender não é o gargalo que as pessoas têm. Decidir, sustentar e repetir é que é o gargalo. As pessoas não conseguem sustentar uma ideia, não conseguem sustentar a repetição de uma coisa pelo tempo suficiente. Então, o digital ele não está cheio de gente ignorante. Ele está cheio de gente que é instável, de pessoas que ficam pulando de galho em galho, que ficam pulando de coisa em coisa. E vamos ser honestos. Quando você começa um negócio digital, um negócio nexialista, a primeira coisa que você faz é começar a seguir um monte de gente. Você consome tudo, você se sente que está produzindo, só que observe um padrão que é comum ter nas pessoas. Você consome mais do que executa, você ajusta mais do que constrói e você planeja mais do que entrega. E isso é um mal. Isso é perigoso porque começa a confundir um momento mental. Isso é perigoso porque você acha que quando você está estudando, quando você está consumindo, na verdade você está com progresso. Só que isso não é progresso. Isso é simplesmente uma procrastinação fantasiada de produtividade. E o problema não está no excesso de conteúdo que você consome. O problema de verdade, né, porque o excesso de conteúdo é superficial. O problema de verdade é a ausência de critério para consumir os conteúdos certos e principalmente você usar isso como se você estivesse montando o Lego. Né? Você pega um pedaço de uma estratégia aqui, outro pedaço de uma estratégia ali, outro pedaço de um aqui, e no final você monta um monstro, só que esse monstro ele não funciona porque cada seguidor que você, ou cada criador que você segue, ele está num time diferente, ele tem uma audiência diferente, ele tem uma estrutura diferente e ele tem um risco, aquela estratégia ela tem um risco diferente. E quando você mistura tudo isso, você está sendo incoerente. Você não está sendo estratégico. E agora, além disso, na verdade, você começa a criar um Frankenstein. Você começa a mudar o seu conteúdo toda semana. Você começa a mudar de estratégia toda semana. Você começa a jogar a culpa dos seus maus resultados na estratégia que você está aplicando, sendo que essa estratégia você já misturou com várias outras. E o pior é que você começa a jogar a culpa no talento, você desiste achando que não é bom o suficiente. Só que, na verdade, isso é simplesmente uma má decisão que você tomou e isso não é culpa sua. O ser humano ele sempre tende a buscar atalhos, porque é da nossa natureza economizar energia. Então, sempre que tem alguém que vai lá e diz a você que existe um atalho, você quer buscar esse atalho. Então você sempre está buscando um atalho diferente e com isso você nunca se aproxima do caminho, do local onde você quer chegar, porque você sempre está mudando de atalho. Então é melhor você seguir uma rota firme, uma rota que seja um caminho validado, do que você ficar se desviando. E tem uma verdade que dói e que muita gente não gosta de ouvir. Você não fica trocando de método porque você encontrou algo melhor. Você fica trocando de método porque não aguentou a frustração do início. Todo início ele é frustrante.
Aí você cria uma expectativa muito grande, você começa a achar que os seus resultados estão abaixo do que foi prometido, do que você acreditou que seria, que você criou aquela expectativa, e você fica pulando de estratégia em estratégia, porque essa estratégia, ela devolve algo viciante, que é a sensação de recomeço. É a sensação da adrenalina, sabe, são as dosezinhas de dopamina, de você achar que está em busca do novo hack, de você achar que vai conseguir conquistar aquilo que você estava buscando. Só que, na verdade, um recomeço, ele tem um detalhezinho, né, que ele dói menos do que você sustentar esse período de baixa. Só que todo período de baixa, ele significa que você não tem habilidade suficiente para crescer. Só que você não quer ouvir isso. Você quer ouvir que existe uma técnica nova, existe um jeito novo de conseguir chegar onde você quer chegar. Você não quer ouvir que você não tem capacidade de sustentar o suficiente para chegar naquilo. Tem até uma lenda de que a dança da chuva que os índios fazem, ela não atrai a chuva. Eles dançam até a chuva chegar. Então, é meio que isso. No seu negócio digital, você precisa dançar até a chuva chegar. E não ficar parando de dança, né, parando aquela dança achando que não deu resultado. Você tem que fazer essa dança até a chuva chegar. Você tem que sustentar a estratégia até o resultado chegar. E por que eu decidi deixar de seguir os gurus? Porque a clareza, ela vem da redução. Quando eu reduzo a quantidade de inputs diferentes, eu tenho muito mais clareza. Eu sei quem eu vou seguir. A mente humana, ela não executa bem sob pressão, sobre direções diferentes. Se cada vez você estiver indo para uma direção diferente, você se perde no caminho. Você tem que sempre repetir o mesmo caminho até você conseguir chegar onde você quer. Depois de fazer esse caminho várias e várias vezes, aí sim você muda. Se você ficar mudando toda vez, você só traz ansiedade, comparação, paralisia. Por isso que as pessoas que crescem na internet, elas crescem de forma muito simples. Elas crescem com estratégias que às vezes quando você olha, você faz, caramba, como é que a pessoa conseguiu crescer com isso? Simplesmente porque ela suportou o tempo necessário. Então, se você quer crescer realmente no digital, pare de perguntar o que é que eu preciso aprender mais e comece a perguntar o que é que eu vou parar de querer aprender. Comece a aplicar com clareza, comece a consumir com clareza. E sério, boas ideias nascem do que você executa básico, bem feito. Não necessariamente você precisa ter estratégias ou táticas mirabolantes. Um básico bem feito é mais do que suficiente para gerar resultado. E para isso, eu vou jogar um plano de ação aqui, porque eu não estou fazendo esse vídeo pensando num detox de dopamina. Nada disso. É simplesmente uma forma estratégica de você conseguir realizar o que você deseja. Então, primeira coisa, escolha um modelo de negócio. Não um pouco de cada. Só um. Escolha um e siga firme nele. Escolha uma fonte principal de orientação. Não a mais inspiradora, a mais coerente com o seu contexto. Certo? Então, você vai pegar uma fonte, se for um curso, se for um livro, se for um mentor, só isso. Mais coerente com o seu contexto, com o seu momento. Faça o que é condizente com o momento que você está. Defina um prazo inegociável. Você vai passar quanto tempo? 90 dias, 180 dias, um ano. Sem ajustes estruturais antes disso. Seja fiel ao método que você decidiu aplicar. Durante esse período, bloqueie a comparação. Não é para parar de aprender. Não pare de aprender. Pare de considerar alternativas. Então, não fique se comparando. Se algo não funcionar, ajuste dentro do método e não troque o método. É isso que você tem que fazer.
Na hora que você fizer isso, você vai ver o resultado começar a chegar. Então saiba que o mercado ele não precisa de pessoas mais bem informadas. Ele precisa de pessoas confiáveis, consistentes e previsíveis. Ele precisa de pessoas que entreguem e não sofram com ruído. Com pessoas que tenham a cabeça no lugar e que sejam capazes de trabalhar e de consumir conteúdo sem ser o que o algoritmo entrega. Pessoas que tomem decisão para assumir o compromisso de verdade. Assumir um compromisso que você fez com você e, se você quiser, assumir um compromisso aqui comigo publicamente. Então, eu não vou lhe pedir para se inscrever no canal, até porque eu seria incoerente com o que eu estou falando aqui no vídeo. Mas se você quiser continuar aprendendo comigo, dê uma olhada num desses vídeos aí. Eu sou Franco e a gente se vê no próximo. Valeu!